Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Atos 2, primeiro versículo somente, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Amém, queridos? Amados, eu falei aqui na quinta-feira um pouco sobre a parábola dos talentos. E eu creio que essa parábola, ela fala muito conosco. Por isso, eu preciso falar alguns pontos desta parábola para a nossa edificação pessoal e para compreendermos aquilo que Deus tem para falar conosco na manhã de hoje. A parábola dos talentos, ela fala muito conosco, porque quando nós olhamos nas circunstâncias atuais, no nosso idioma atual, o talento, ele indica a capacidade que alguém tem, não é? A aptidão que alguém tem para a realização de tarefas. Originalmente, quando esse texto foi escrito, o talento, ele era, na verdade, primeiramente uma unidade de peso. Depois passou a ser uma unidade monetária. Para os irmãos terem uma ideia, um talento pesava 35 quilos de prata. E quando nós convertermos isso ao salário diário de um trabalhador, que ganhava um dinheiro por dia, um talento equivalia a 18 anos de trabalho de um homem. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele inicia o capítulo aqui, Mateus, quando inicia o capítulo 25, expondo as parábolas de Jesus, ele praticamente interliga a parábola das 10 virgens com a parábola dos talentos. Nós vamos ver o seguinte, que essa passagem, ela vai nos explicar algo tremendo para nós conciliarmos, para nós equacionarmos a nossa vida dentro daquilo que Deus quer. A parábola das virgens, ela vai falar sobre a espiritualidade, e a parábola do talento ou dos talentos vai falar sobre o serviço. Então, a espiritualidade e o serviço, ele tem que andar juntos. Então, nós temos que ser cristãos equilibrados e temos que ter o entendimento pleno de que Deus, ele quer fazer algo tremendo na nossa vida. Quando nós olhamos, Jesus, ele inicia as parábolas e ele diz o seguinte: o reino dos céus, quando ele introduz a parábola das 10 virgens, ele diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. É interessante que essa parábola conta que havia 5 que eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes não se preocuparam em levar azeite
de reserva para, caso faltasse, colocar em suas lamparinas. Mas as 5 prudentes, elas estavam preocupadas com esta questão. Nós vamos ver também que as 5 prudentes e as 5 imprudentes, ambas adormeceram. No versículo 5 do capítulo 25, os irmãos vão ver. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas elas, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, não é? Eis aí o noivo, e elas saíram ao encontro. Nesse processo, as que eram imprudentes estavam pedindo um pouco de azeite às prudentes. E as prudentes falaram: não, eu não posso, porque há de faltar para mim e para ti. Vá primeiro aí aos comerciantes e compre a reserva para vocês. Então, isso mostra um aspecto de espiritualidade nesta parábola das virgens. Nós vamos ver que há uma relação íntima entre as duas parábolas. A parábola das 10 virgens representam as mulheres ali, as virgens esperando o Senhor. Esta parábola em questão dos talentos apresentam os servos trabalhando ou executando o serviço do Senhor. A parábola das 10 virgens, ela previne contra a falta de espírito em nossa vida. Esta parábola que nós lemos, ela previne contra o descuido do serviço. Veja bem, então, aquela fala para nós nos preocuparmos em sermos cheios do Espírito, para que não falte azeite em nossa vida. Essa, para que nós possamos executar com toda a diligência o serviço que Deus colocou em nossa mão. A parábola das virgens, ela acentua a importância de nós guardarmos o coração, ou termos um coração diligente. E a parábola dos talentos, ela acentua a necessidade de nós servirmos a Deus com toda a diligência. Ou seja, a primeira trata da espiritualidade, a das virgens, e a segunda do serviço. Então nós vamos ver que dentro desse prisma, dessa ótica, Deus ele quer falar algo conosco. O homem que se ausenta do seu país representa o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de voltar ao Pai, o Senhor e Salvador Jesus Cristo revestiu a sua igreja com dons e talentos, não é? Durante a sua vida aqui na terra. Então Jesus ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus ele dá uma ordem. Ele fala para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Nós vamos ver o seguinte, que Deus ele concede aos cristãos fé, capacidades espirituais, né? Para em primeiro lugar compreenderem a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então quando nós temos a compreensão exata dessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez, nós ficamos aptos, não é? A falar, a testemunhar daquilo que Deus colocou no nosso coração. Em seguida, nós precisamos também, além de receber essas capacidades espirituais e compreendermos aquilo que Jesus fez por nós, nós precisamos, não é, servir no reino de Deus, testemunhar no reino de Deus, anunciar a salvação. E muitas vezes nós estamos tão alheios a essas coisas que nós não conseguimos praticar aquilo que Deus ele verdadeiramente exige da sua igreja, Ele quer da sua igreja. E nós ficamos aí muito alheios àquilo que Jesus falou para nós. E a gente precisa estar mais convicto do nosso chamado. E a gente tem que entender o seguinte: Deus, nesta manhã, Ele derrama talentos, ou Ele distribui talentos segundo a capacidade de cada um, segundo a aptidão de cada um. Não adianta você entrar na igreja hoje e falar: Deus não me deu um talento. Não, você tem algum talento que Deus derramou na sua vida. Deus te deu algo e você precisa granjear, não é isso? Porque o que recebeu 5 granjeou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 granjeou e ganhou mais 2. O que recebeu 1, sabendo que o seu Senhor era severo, ele vai lá e ele cava um buraco na terra, esconde o talento do seu Senhor. E nós precisamos ter em mente que não devemos de forma alguma agir como esse homem que recebeu um talento. Nós precisamos agir como os outros.
ou seja, granjear, falar do Evangelho, expandir o reino de Deus. Deus, Ele nos deu talentos, e às vezes a gente fica aí alheios a essas coisas, e achando que Deus não deu nada e nós não temos capacidade nenhuma. Não, Deus, Ele nos concedeu algo, e nós precisamos realizar algo em prol do Evangelho. No que concerne a salvação, tudo o Senhor já fez por nós, porque a salvação, ela é única e exclusivamente pela graça, porque a Bíblia diz no livro de Efésios que pela graça sois salvos, não é? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. No que concerne a salvação, Jesus já fez tudo o que nós precisávamos para ser salvo. Com relação ao serviço, Deus espera de nós que nós possamos executar o serviço da obra de Deus. E a gente, quando faz uma reflexão introspectiva dentro de nós, às vezes a gente consegue saber em que estágio nós estamos, aonde Deus quer que nós chegamos e aonde nós estamos. E muitas vezes nós estamos acostumados com o status quo, com o que está diante de nós. Estamos numa zona de conforto tão grande que nós não queremos mais trabalhar para o nosso Senhor. Às vezes falamos que queremos, mas as nossas ações não condizem com a nossa palavra. Às vezes você até canta: eu quero trabalhar para o meu Senhor e ser um instrumento de valor. Não é? E aí você quer trabalhar, mas você não se movimenta para trabalhar. Você está sentado, você não consegue, está numa zona de conforto tão grande que você não consegue. Diferentemente dos nossos irmãos do passado, eles haviam passado por uma tribulação tremenda. O seu líder, Jesus, foi crucificado numa cruz, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Por um período de aproximadamente 40 dias, ele apareceu para mais de 500 pessoas. E ele havia dado uma ordem em Lucas, no último capítulo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vamos ver que na história cristã, 120 crentes aproximadamente estavam reunidos no cenáculo. Todos os dias eles oravam. Todos os dias eles estavam buscando a presença do Senhor. Eles estavam debaixo de uma ordem e estavam cumprindo aquela ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz, amados irmãos, que no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa em que estavam assentados. E apareceram entre eles línguas distribuídas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E eles estavam todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Nós vamos ver que era época de festa. Era a festa do Pentecostes, e o Pentecostes ele ocorria 50 dias após a Páscoa. Então Jesus ele foi crucificado na Páscoa. 50 dias após a morte de Jesus, nós vamos ver o Espírito sendo derramado sobre a igreja. E havia muitas pessoas de diversas nações, e elas estavam ali visitando, que era o Jerusalém, que era o centro religioso. E eles estavam reunidos no cenáculo, e eles começaram a falar línguas de outras nações. E as pessoas ficaram impressionadas com cada um deles, porque elas falaram: não são esses todos aí galileus? Como eles estão sendo aí poliglotas, estão falando em diversas nacionalidades? Eles são incultos, eles são indoutos, eles não podem ter essa capacidade de falar. E aí outros diziam o seguinte: não, esses homens aí estão embriagados. E Pedro, a Bíblia diz que ele se levanta e ele diz: esses homens não estão embriagados como vocês estão falando, pois isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel lá atrás. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos jovens terão visões,
os vossos velhos sonharão, até sobre os servos e servas, ou seja, os escravos, derramarei do meu espírito. Naqueles dias profetizarão. E aí Pedro vai se aprofundando na profecia de Joel, e ele diz o seguinte: eu mostrarei prodígios no céu, mostrarei sinais embaixo na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e aquele que invocar o nome do Senhor, ou todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E Pedro, ele dá esta palavra, e ele começa depois a pregar e a destrinchar a obra redentora de Cristo, e nós vamos ver que esses homens que outrora estavam zombando do Evangelho, agora eles estão ali com a consciência de alguma forma afetada. Eles levaram pela palavra de Deus uma ferroada em suas consciências, e eles estão ali diante de Pedro e dos demais discípulos, os apóstolos. Eles falam assim: o que nós faremos então? E Pedro, ele prega o Evangelho, ele começa a falar do Evangelho, e essas pessoas entendem, não é, que precisam da obra redentora de Cristo. O que acontece, o que resulta essa pregação de Pedro é o seguinte: que mais de 3.000 almas, ou aproximadamente 3.000 almas, se convertem ao Senhor Jesus. Então pense comigo, quando eu falo de dons e talentos, nós vamos ver que Deus, ele distribui talentos aos seus servos. Pedro, ele foi revestido de poder. Ele era um homem, até então, que nos últimos dias, um dos momentos mais difíceis do Senhor Jesus, ele negou a Cristo. Mas Jesus, ele dá uma ordem específica. Ele diz aos discípulos e a Pedro. Então ele chama Pedro para que pudesse ser de alguma forma impactado pela sua palavra. A Bíblia diz que após a morte de Jesus, Pedro, ele voltou à pesca antiga, juntamente com os demais discípulos. Eles estavam pescando peixes, e Jesus tinha chamado para pescar almas, e Jesus vai ter um encontro com Pedro na praia. Então Jesus, ele transforma esse homem, ele fala com esse homem, e por 3 vezes ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro é impactado pelas palavras do seu mestre. Jesus, ele não quer que ninguém se perca. Jesus, ele quer que eu e você, nós, na manhã de hoje, possamos de alguma forma entender e compreender o nosso chamado, porque Jesus, ele nos chama para testemunhar desse Evangelho. O problema é que nós estamos nos acovardando diante de situações adversas. Nós vamos ver que Atos capítulo 2, pelo menos dos versículos 1 ao 13, nós vamos ver que essa fase desse capítulo de Atos, a ideia central deste capítulo que nós lemos aqui, introduzimos, o testemunho dos discípulos. Ele é impelido e capacitado pelo Espírito Santo. Então os discípulos, eles estavam ali sendo impelidos e capacitados pelo Espírito Santo. No cenáculo reunido, o Espírito veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Neste cenáculo, nesta igreja, estamos todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo habita em nós, e Ele quer fazer uma grande diferença em nossa vida. Nós precisamos compreender, igreja, que Ele derramou o Espírito sobre nós, Ele distribuiu os seus talentos, e a gente está muito aquém daquilo que Deus, Ele quer de nós. Nós precisamos falar do amor de Deus, falar do Evangelho de Cristo, expor a palavra do Senhor, fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça. Mas nós precisamos ter entendimento pleno que nós já temos aquilo que precisamos para realizar a obra. Então, quando ocorre o Atos capítulo 2, a vinda do Espírito, é um marco importante na vida de todos os cristãos. Porque quando nós olhamos os escritos veterotestamentários, ou seja, o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito não agia da mesma forma que age hoje. Não é verdade? O Espírito não agia da mesma forma que age hoje. Nós vamos ver que o Espírito pegava homens esporadicamente. Por exemplo, um grande homem que era usado por Deus foi Sansão. A Bíblia diz que o Espírito se apoderava de Sansão e Sansão fazia coisas grandiosas.
A Bíblia diz que quando Saul foi ungido rei, o Espírito do Senhor pousou sobre Saul e ele começou a profetizar. Era algo esporádico, não é algo que como nós temos hoje. Então nós temos um privilégio muito grande, porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus, ele quis tranquilizar o coração dos discípulos no Evangelho de João. Quando nós lemos o Evangelho de João, é o Evangelho que mostra a divindade de Cristo, nós vamos ver o seguinte, que os 12 primeiros capítulos de João são capítulos que mostram Jesus trabalhando, não é? Fazendo a obra. Os capítulos que Jesus ele vai alcançar as multidões. Mas quando inicia-se o capítulo 13 de João, até o último capítulo do seu livro, Jesus fecha as cortinas e trata com os discípulos de forma interna. Então, dos capítulos 13 ao último capítulo de João, nós vamos ver principalmente aqui no 14, Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas nós vamos ver no capítulo 16, Jesus falando assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Paracletos, o Consolador. Então Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus ele está ali preparando o coração dos discípulos. Ele fechou as cortinas a partir do capítulo 13 e está tratando com os discípulos de forma interna. Nós não devemos, como igreja, turbar o nosso coração. Aquilo que os discípulos precisavam para fazer a obra, eles tiveram que esperar ali cerca de 50 dias para realizar. E nós, quando aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo já passa a habitar na nossa vida. Gente, eu vou salientar e enfatizar isso, nós temos tudo o que nós precisamos para realizar a obra do Senhor. Gente, olha a igreja atual. Quantas pessoas vão e vêm na igreja, entram e saem, e a gente não consegue dar o discipulado necessário para que essas pessoas se firmem com veemência, com vontade na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos muito impacientes em discipular pessoas. Nós queremos todas as coisas de mão beijadas, mas nós não entendemos que Jesus já derramou os talentos, distribuiu os talentos sobre a nossa vida segundo a capacidade de cada um. Mas nós estamos muito preocupados com o nosso eu. É muito bom vir à igreja, receber uma palavra, adorar a Deus, ter comunhão com os irmãos, nos derramarmos na presença de Deus, chorarmos na presença de Deus, mas às vezes a gente vem e recebe tudo aquilo que é bom, mas nós não conseguimos, dar continuidade àquilo que Deus quer, porque nós somos egoístas demais, nós não conseguimos compartilhar o pão, ou seja, o evangelho às outras pessoas. Tem um ditado que diz, o evangelho é um mendigo dando pão ao outro, Nós éramos mendigos espirituais e Deus ele nos deu o pão da vida, que é Jesus, e a gente tem que compartilhar desse pão da vida com os outros, mas nós estamos acomodados. Então nós vamos ver, Vance Havner diz o seguinte, quando ele faz um estudo mais compilado do capítulo 2 de Atos, ele diz o seguinte: nós não vamos transformar o mundo pela crítica nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro da nossa vida inflamada pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós não vamos transformar o mundo pela crítica e nem se conformando com esse mundo, mas sim pela combustão do Espírito em nossa vida. O próprio Paulo diz: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se você não deixar o Espírito de Deus inflamar o seu coração, você não vai conseguir inflamar o coração de outros. Se você não estiver cheio de Deus, transbordando de Deus, você não consegue dar continuidade à palavra, você não consegue evangelizar, trazer o evangelho ao coração das pessoas. Deixe o Espírito de Deus na manhã de hoje inflamar o seu coração, para que você possa de alguma forma alcançar o coração das outras pessoas. Isso é o que Deus espera de nós, gente, e nós precisamos ter esta ciência de que
eu e você, nós precisamos entender isso. Nós recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus trabalhou no meu e no seu coração. E ela quer continuar trabalhando no meu e no seu coração. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que a palavra do Senhor em Jeremias é como um martelo que esmiuça a penha. Isaías diz o seguinte, que a palavra do Senhor ela não voltará para trás vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual o Senhor a enviou. Quando o Senhor chama Jeremias, eu te conhecia ainda informe no ventre, antes de você nascer, eu já te escolhi, te coloquei como um profeta das nações. Deus chama Jeremias para perto e diz assim, Jeremias, o que você está vendo? Ele diz o seguinte, eu vejo uma vara de amendoeira. E sabe o que Deus diz para ele? Muito bem, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é algo sublime, ela trata com o ser humano. E para fechar esse quesito da palavra de Deus, essa questão, a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse versículo é muito importante para a nossa compreensão, porque nós vamos entender o seguinte, que esse versículo se divide em duas partes. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ou seja, dois fios. Dos dois lados da espada tem os fios que cortam. A palavra de Deus, ela sendo uma espada de dois gumes, ela tanto ataca como ela defende, não é? Ou seja, a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, ela fere e cura, ela justifica o homem, mas ela também condena o homem. A palavra de Deus, não é, como uma espada de dois gumes, ela está aqui na terra, esta palavra que nós temos aqui em mãos. E nós temos também a palavra de Deus nos céus, porque a Bíblia diz em João, não é? No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o Logos estava com Deus e o Logos, a palavra era Deus. Todas as coisas, a Bíblia diz que foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus, como uma espada de dois gumes, ela indica o caminho da vida e o caminho da morte. Ela indica, não é? O caminho da vida, o caminho da morte, ela é doce e também ela é amarga. A palavra de Deus, ela prepara o homem como cidadão da terra e cidadão dos céus. Então, nós vamos ver que Pedro não se hesitou, não fugiu da sua responsabilidade de pregar a palavra, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que todos os discípulos e as pessoas que estavam no cenáculo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Pedro, agora ele, cheio de Deus, cheio do Espírito, prega, as pessoas se convertem. Mas nós vamos ver o seguinte, amados irmãos, que apesar de ser algo miraculoso e glorioso, 3.000 pessoas converterem ao Senhor Jesus, nós vamos ver que há algo mais importante apenas do que um sermão cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. E é isso que nós temos que nos preocupar, em ter um equilíbrio necessário. Nós vamos ver que as práticas na igreja, elas impressionam. Abra aí Atos, capítulo 2 e versículo 42. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vejam comigo como era a prática e o modo de vida desses cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia muito temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que tinham necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. A Bíblia vai dizer que eles estavam louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam bem, pode deixar esse versículo aqui na tela, 47. Então nós vamos ver o seguinte, que a prática desses discípulos eram muito impressionantes. Então nós vamos ver que enquanto a pregação de Pedro, ela tem um alcance poderoso de mais 3.000 pessoas sendo agregadas àqueles 120 crentes. Então vamos imaginar assim, 3.120 pessoas reunidas. Então foi algo miraculoso. Nós vamos ver que depois há uma pregação, mais 5.000 pessoas são inseridas na igreja. Mas o que acontece nesse ínterim? As pessoas da igreja estavam reunidas, eles partiam o pão, eles oravam juntos, eles tinham comunhão extrema, e isso é um fator decisivo no crescimento da igreja. Então, enquanto a pregação de Pedro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, impulsiona na conversão de 3.000, a prática diária dos crentes resulta em um crescimento grandioso da igreja, porque a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor, quem lhe acrescentava o que ia sendo salvo, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos todos os dias na igreja. Nós temos responsabilidades. A igreja do Senhor tem responsabilidade. Mas nós estamos lavando as mãos. Como Pilatos, não é? Quando Jesus estava na cruz. Quantas almas indo para o inferno todos os dias. E eu e você cruzando os braços, num desamor profundo. Falamos que amamos as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas nós não somos capazes de pregar para o nosso vizinho. Nós não somos capazes de falar para o nosso amigo de serviço do amor de Cristo. E quando eu vejo que nas escolas hoje, há um menino lá, essa história eu já sei de algum tempo, que esse menino está pregando, um adolescente pregando nos intervalos, é alguém que está movido pelo Espírito Santo de Deus. E quantos de nós, já com o coração empetrecido, esse aí não tem mais jeito, eu não vou falar do amor de Cristo, eu já falei de Jesus tudo que eu tinha que falar para ele, e às vezes a gente desiste de pessoas, enquanto Deus nunca desistiu de nós. De quem você tem desistido? Para quem você deixou de falar do amor de Deus? Ah, mas ele é a escória da sociedade. Mas Jesus, ele é um Deus que, ainda que o homem esteja chafurdado no pecado, Jesus, ele vai com a sua mão poderosa e arranca esse homem do pecado. Nós vamos ver que na conversão, pense comigo nisso. Piper, ele diz o seguinte, que na conversão, Deus nos tira da lama. E na santificação, Deus tira a lama de nós. Então nós temos que nos preocupar em pregar a palavra para Jesus arrancar o pecador da lama. Para que ele venha andar conosco nas práticas diárias e o Espírito Santo venha tirar a lama dele. Como tirou a lama de nós e tem tirado todos os dias de nós. Porque todos os dias lamas respingam em mim e você. Ou não? Ou nós estamos isentos do pecado? Não. Nós pecamos todos os dias. Por palavras, pensamentos e ações. Mas todos os dias, eu e você, a gente pede perdão para Deus. Deus vem e arranca a lama de nós. Gente, é uma palavra de reflexão. Hoje é um dia em que nós vamos participar de uma mesa gloriosa. E nós precisamos ter essa compreensão. Não se exime.